Vamos nos colocar em pé. A gente separou algumas orações em forma de canção para a gente entoar juntamente com vocês. Mas eu quero te convidar a se esvaziar de você mesmo. Sei que a correria do dia a dia, muitas vezes o ativismo nos impede de nos conectar com os céus, mas esse é um momento que o Senhor separou para nós estarmos aqui juntos. Então, esvazie-se de você mesmo. Vamos adorar o Senhor através dessas orações. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, Senhor, ministrando louvor, ministrando, Senhor, o amor. Vamos declarar no Espírito. Aleluia, Senhor. Em Espírito e em verdade, nós te adoramos. Aleluia, te adoramos em Espírito e em verdade. Em Espírito, quero te encontrar, Senhor, esta noite outra vez. Com os nossos irmãos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Declare isso com vocês. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, Senhor. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu maior prazer. Vem, Senhor Jesus, nos átrios do Senhor. É o meu prazer viver, Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor Jesus, ministrando louvor. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem Jesus, te desejamos. Maranata, Maranata, vem, Senhor, vem Jesus, porque, Senhor, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada. Te desejamos, Jesus. Eu sou teu lar.
perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Declare isso sobre a casa, Pai. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou tabernáculo, mude as coisas de liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Diga isso aí. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tu tens liberdade. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Sim, Senhor. Sim, Jesus, te adoramos em espírito, Jesus, e em verdade. Senhor, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Meu coração é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória.
És bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção. Porque Ele é fogo consumidor, amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Levante suas mãos. Te entregamos, Senhor, todo o fôlego de vida, o desejo ardente de estar aqui na sua presença, Senhor, o desejo de aprender, Senhor. Oh Deus, como nós já oramos, cativa as nossas mentes até o teu trono, encontre liberdade em nós, Senhor. Faz isso, Senhor. Também já repreendemos toda ave de rapina. Repreendemos, Senhor, toda mente que possa vagar agora, Senhor. Faz isso, Jesus, para que haja crescimento no teu reino. Em teu nome, amém. Boa noite. Glória a Deus. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui com alguns irmãos ali da igreja que eu sou pastor, que é a igreja do Nazareno. É uma honra ter vocês aqui conosco. Estamos com uma irmã nossa, da nossa igreja lá no Japão. Ela quis participar dessa palestra, então eu estou muito honrado por isso também. Nós estamos gravando para ela. Nós temos irmãos aqui da Assembleia de Deus, sim. Ali. Outras igrejas. Primeira Batista, mais alguém? Sétima Batista. É daqui de Marília, só que nós somos de Goiânia, igreja filha. Goiânia. Uma filial, glória a Deus. Me sinto muito honrado por vocês estarem aqui. Dona Sus também é da igreja da Paz, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado pela Amanda, que é a dona aqui, é a patroa. Pastor Eduardo, que está aí nos auxiliando na técnica de som. Pastor Ricardo saiu já, mas também agradeço a ele. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de João, capítulo de número 4. Vamos falar sobre o verdadeiro adorador e a verdadeira adoração. Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 6 em diante. Esse é um dos textos mais famosos a respeito do assunto. De grande relevância esse texto, porque esse texto ele tem a contribuição de Jesus Cristo sobre esse assunto. Então, para mim, este é o maior texto que existe sobre esse assunto de adoração. Claro que esse assunto é extremamente vasto. Nós podemos analisar a Bíblia toda dentro dessa temática de adoração, mas este, para mim, tá, isso é pessoal, é o texto mais relevante sobre a adoração, principalmente porque é a contribuição que Jesus dá sobre isso. Jesus falou muito pouco sobre a adoração, talvez porque a adoração não tenha muito a ver com conversa, tem a ver com aquilo que a pessoa é, mas Jesus falou pouco. Mas nós poderíamos usar aquele ditado, falou pouco, mas falou bonito. Esse é um texto que ele aborda sobre adoração, e a gente vai então refletir um pouco dentro desse texto. Diz assim o verso de número 6 do capítulo 4 em diante do 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus:
se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher continuou dizendo: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse coisa alguma. Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Até aqui. Depois do 30 diz: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muito bem. Meus irmãos, o tema desta mensagem, desta palestra, foi escolhido por mim, foi o verdadeiro adorador e a verdadeira adoração. E a primeira coisa que eu queria pensar com você, se nós tivermos tempo para isso e for possível a gente conversar um pouco, bater um papo, tem outro microfone, você pode participar também. Eu acho isso interessante, porque o que está acontecendo aqui é isso, é um bate-papo, é uma conversa. E Jesus inicia a conversa com essa mulher. E dentro da perspectiva que o Senhor trouxe ao meu coração, nessa área de adoração e adoradores, a primeira coisa, ou talvez o maior erro que a igreja possa estar cometendo, é desassociar a adoração do adorador. Portanto, eu queria nessa noite trabalhar muito mais a ideia do adorador do que a adoração em si. Devemos nos lembrar que Tiago fala de um homem chamado Elias, que era um homem igual a nós, um ser humano igual a nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas que ele orou e Deus então cessou a chuva sobre Israel. E depois orou e também veio chuva. E Tiago começa esse texto falando
que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos entender que a ênfase do texto, neste caso de Tiago, não está na oração, mas em Elias, porque é a oração do justo que pode em muitos efeitos. Portanto, nessa noite nós queremos trilhar dentro deste caminho. Vamos procurar aqui aquilo que Deus está procurando: adoradores. Porque o texto deixa claro que nós às vezes estamos em busca da verdadeira ou da perfeita adoração, mas Deus não está buscando a perfeita adoração. Deus está buscando o verdadeiro adorador, ou está buscando o adorador. Deus está em busca de adoradores. Portanto, é neste caminho que vamos seguir hoje. Porque às vezes nos preocupamos e damos muita ênfase à adoração e aos meios de adoração, e deixamos de lado o adorador. E o texto vai mostrar aqui que Jesus está preocupado com o adorador e revela que Deus está procurando. Essa palavra procurar é muito forte, porque você imagina Deus ter que procurar alguma coisa? É claro que Deus conhece todas as coisas. Portanto, quando o texto diz que Deus está procurando, a ideia que deve ser trazida para nós é que está em falta, é como se não tivesse. É como se fosse um artigo que se precisa procurar muito. E o que é que está em falta? O que é que Deus está procurando? Não adoração, mas adorador. Portanto, nós queremos refletir por essa linha, dentro desse norte. Não desassociar a adoração do adorador. É isso que esse texto vai dizer. Então, a primeira coisa que eu queria pensar com você, eu queria fazer um exercício prático com você. Eu queria que você pensasse rapidamente numa pessoa da igreja que você conhece. É melhor que seja da sua igreja, mas se na sua igreja não tiver, pode pensar numa pessoa de outra igreja, da sua família, que talvez seja de outra igreja. Melhor que você a encontre na sua igreja, mas talvez você não a encontre lá. Uma pessoa da sua igreja, pensa comigo em uma pessoa que é um péssimo exemplo de cristão. Consegue pensar? Feche seus olhos um pouquinho. Pensa numa pessoa, uma só, tá bom? Por favor, tá? Uma só, não precisa mais que uma. Se você não encontrar na sua igreja, o que eu acho difícil isso acontecer, tenta achar na igreja de Nazareno, na Assembleia. Conseguiu? Uma só, não viaja muito, tá? Então você começa a ficar em depressão. Uma pessoa que é um péssimo exemplo de cristão para você. Agora, imagine esta mesma pessoa com um violão na mão, ou com um teclado, ou com um microfone, cantando aquele hino. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Você consegue imaginar essa pessoa cantando esse hino? Consegue ou não? Imagina essa pessoa cantando esse hino. Aí, você precisa refletir no que você sente quando esta mesma pessoa, que é um péssimo exemplo de cristão, está com um microfone conduzindo você, ou simplesmente adorando a Deus. O que é que você sente? Obviamente você questiona. Portanto, esse talvez seja, se você ainda não se convenceu até aqui, de que nós não devemos desassociar a adoração de adorador, este é um exemplo prático para a gente entender por que não devemos desassociar. Porque é uma tragédia desassociar a adoração de adorador. A adoração não é uma música como essa que cantei, que é maravilhosa essa música, ao único. A adoração, ela é expressada por um adorador, não por uma canção. Canção ou canções são meios de adoração. E muitas vezes nós damos ênfase nisso.
Mas você viu como que você se sente? Talvez hoje eu consegui trazer um pouco para o teu coração, um pouco da tristeza que você às vezes vivencia dentro da igreja. Se não é da sua, dentro de outra, que você fica sabendo. Dentro desse meio gospel evangélico no qual nós vivemos. Quando você olha para os adoradores, quando você busca as referências sobre a adoração, você percebe que há muita adoração. Mas ao analisar o adorador, acontece um conflito dentro da gente. Portanto, a ênfase de Deus é no adorador, não na adoração. Deus não precisa de adoração. Eu já ouvi essas coisas dentro da igreja. Deus precisa que você adore. Deus não precisa que ninguém adore. Deus não tem necessidade de adoração. Deus é adorado constantemente, dia e noite, de eternidade em eternidade. O dia canta para o outro dia a respeito de Deus. Toda a criação adora a Deus. Deus não tem necessidade de adoração. Deus não precisa procurar adoração. Deus não precisa que a gente adore. Deus procura adorador. Então, assim como você e eu temos essa dificuldade de aceitar a adoração de alguém que não é um adorador, essa é a mesma ideia que o texto vai trazer a respeito de Deus. É preciso entender que essa mulher aqui, dentro de um olhar visto do ponto de vista dela, e até do ponto de vista de alguém que não está muito atento, diria que essa mulher é uma adoradora. Nos dias de hoje, talvez essa mulher pudesse estar aqui na CGM dando uma palestra. Ela podia falar sobre o local exato da adoração. Ela podia falar da adoração dentro da cultura, porque é isso que ela está dizendo no texto. Jesus está conversando com ela e ela está dizendo para Jesus: olha, eu conheço tudo sobre adoração. Eu sei o que os samaritanos falam sobre adoração. Eu sei como a adoração funciona na mente, na cultura dos samaritanos. Eu sei também como a adoração funciona na sua mente, Jesus, na mente do seu povo, dos judeus. Então a mulher podia dar uma palestra para nós sobre adoração. Isso é aos olhos dela, e talvez aos olhos de alguém desapercebido. Mas Jesus começa a confrontar essa mulher. É interessante que ele começa pedindo um copo d'água, né? Interessante isso. A gente vai ver que durante o decorrer da conversa, ele vai conseguindo penetrar no coração dessa mulher e vai mostrando para ela o que ela não é, vai mostrando alguns enganos que se instalaram na existência dela, e por fim, graças a Deus, essa mulher encontra um caminho realmente de adoração, ou de um adorador. Então, vamos pensar um pouco como alguém pode ser um adorador ou se tornar um adorador. E eu gosto de olhar para o texto e entender o seguinte: se você quer ser um adorador, não faça nada que essa mulher faz, ou que estava fazendo. Você precisa se afastar da compreensão que essa mulher tinha sobre a adoração. Então eu coloquei aqui no verso 9 o primeiro ponto para a gente pensar. O adorador não pode conservar inimizades. Veja que quando Jesus fala com ela, que conhece sobre a adoração, que sabe, já leu os livros sobre a adoração, sobre o lugar de adorar, está em busca de entender qual é o lugar certo para adorar, que lugar que a gente deve adorar, ela acha estranho e diz para Jesus: como você, primeiro sendo homem, né, falando com uma mulher, e sendo judeu, fala comigo, porque o texto vai dizer que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, primeiro ponto, se nós queremos ser adoradores, nós não podemos conservar inimizades. Aí você poderia fazer um exercício de novo e pensar na igreja. Graças a Deus nós estamos aqui com pessoas de várias denominações. Isso é um milagre, tá?
Max Lucado usa um exemplo maravilhoso que eu acho interessante. Ele diz que se você chegar no mundo, no reino animal, e precisar colocar um leão, um jacaré, um cachorro, com aves, se esses animais precisarem, por uma catástrofe, ter que conviver no mesmo local juntos, ele diz que esses animais se estranharão a princípio, mas por uma questão de instinto, eles perceberão que precisam conviver juntos, porque a existência deles depende da convivência juntos. E ele diz que isso é possível fazer no reino animal. Mas se você pegar o pastor de uma igreja, o pastor de outra igreja, o pastor da outra denominação, uma meia dúzia ou 10 pastores de denominações diferentes, colocá-los numa sala, e trancar a porta e levar a chave embora, é complicado você conseguir fazer essas pessoas se unirem. Nós vivemos em uma cidade, pense comigo, você acha que há unidade entre as igrejas nessa cidade? Você acha que os cristãos são unidos nessa cidade? Você acha que os cristãos são unidos no Brasil? Pesquise todos os conselhos de pastores que existem em todas as cidades brasileiras. Em cada conselho você encontrará uma dificuldade, uma necessidade, uma potestade instalada dentro desse conselho. A luta, a batalha contra a desunião do povo de Deus. Isso vai começar com os líderes. Toda briga começa com os pastores. Lembra lá de Abraão e Ló? Diz que os pastores estavam brigando, porque tinha muita ovelha, ovelha pulando para cá, ovelha pulando para lá. E aí então eles decidiram se dividir. E você lembra de toda a história para onde Ló foi e a confusão que virou. Então, veja, que a mulher é adoradora, ou se diz adoradora, mas ela conserva inimizade, ela tem dificuldade de entender que Jesus está se comunicando com ela, e ele é um judeu, e isso não podia acontecer. Então Jesus começa a mostrar a diferença entre uma religião, entre uma igreja, entre o judaísmo e ele mesmo. Ele começa a mostrar, está vendo como é diferente Jesus do judaísmo? Como talvez Jesus seja extremamente diferente do próprio cristianismo. Porque a gente vai se fragmentando tanto, e não é porque a gente está crescendo que precisa se fragmentar, é porque a gente está brigando e precisa se fragmentar. Então nós estamos em uma cidade em que não há força da igreja. Por que não há força? Porque nós estamos desunidos. E desunidos, o inimigo sabe que nós temos muito menos eficácia. Como exército, nós não temos força. Então, pare para pensar. Se o adorador não deve conservar inimizades, por que é que um pastor, estou falando de pastor porque eu sou pastor, então eu estou falando, usando a mim como exemplo, que fica mais fácil. Por que um pastor proíbe um irmão de ir lá na minha igreja cantar? Porque se nós estamos falando de adoradores, ok? Estão entendendo onde eu quero chegar? Não estou criticando igreja nem pastor nenhum. Eu estou dizendo que vocês que são os adoradores dentro das igrejas, vocês têm este poder na mão. Porque talvez isso que eu estou dizendo aqui, vocês também já sabem. Pastor, você está só dizendo uma coisa que a gente já sabe. Mas nós podemos mudar esta realidade sendo adoradores, não conservando inimizades. Porque a mulher entende sobre a adoração, se considera adoradora, mas ela conserva inimizades. E Jesus está mostrando isso para ela. Jesus está mostrando que não deve ser assim, se queremos ser adoradores. Por que será que é tão difícil? Às vezes dentro da própria igreja, dentro do próprio grupo. É uma adoradora com inveja da outra, é a outra puxando o tapete da outra, é o outro querendo uma cadeira ao lado da glória e brigando e desfazendo e tendo confusão entre os próprios irmãos.
para ver que grupo é melhor, que grupo o pastor vai gostar mais, que grupo aparecerá mais. E aí a gente vai nessa luta, não é? A gente vai brigando e às vezes aí como pastor também, o pastor tem que se colocar no meio assim, sabe, como se fosse aquelas crianças. Não, filho, vai para lá, não faz isso, não briga, porque às vezes a briga é entre nós mesmos. Às vezes a briga é entre a família, não é nem só na igreja. Chega o fim de semana, agora está chegando o Natal. E aí, quando alguém fala de comemorar o Natal, você fica contente, você foi chamado, mas de repente alguém diz, vai ser na casa do fulano. Aí você fala, isso aí não dá. Aí desanimei, não vou nem passar o Natal, não quero mais. Porque a gente está fragmentado como família, a gente está fragmentado como igreja, a gente está fragmentado em todas as áreas. Então, ao invés de nós nos preocuparmos no lugar que a gente deve adorar, se é em Jerusalém, se é nesse monte, se é naquele outro, a preocupação é com o adorador. E é um exercício difícil para um adorador não conservar inimizade no coração. Porque a gente é humano, a gente está nesse relacionamento. Então, depois de detectar que existe desunião, a gente tem que detectar qual é o nosso papel. Nós não podemos conservar inimizade em nosso coração. Por quê? Porque aí não existe adoração mais. Se meu alvo é adoração, eu tenho que tirar isso do meu coração. Se meu alvo é ser um adorador, eu tenho que conversar com o samaritano. Se meu alvo é ser um adorador, eu tenho que ser um pastor da igreja do Nazareno e vir pregar na livraria de uma moça da Assembleia de Deus e com irmãos da primeira igreja batista e da sétima igreja batista e da igreja da paz e da primeira batista. Nós temos que conseguir fazer isso. Então nós temos que vir e temos que estar com o coração, nós temos que lidar com isso. Nós temos que lidar com essas confusões, com esses conflitos. Porque quando a gente se enrosca com alguém, a proposta de adoração, ela foi bloqueada na nossa vida. Pastor, o que isso tem a ver com adoração? Tudo. Jesus disse que se você vier trazer sua oferta ao altar, e a oferta nada mais é do que uma expressão de gratidão e de adoração. Você vem até o altar trazer sua oferta, e você descobre, não que você tem alguma coisa contra alguém, que alguém tem algo contra você. Você descobre que alguém não está bem com você. Você deixa lá a sua oferta, vai, se reconcilia com ele e depois vem e presta o seu culto ao Senhor. Por quê? Porque a reconciliação é mais importante do que o adorador, é mais importante do que a adoração. Não se presta a adoração sem ser adorador. Não se presta a adoração a Deus conservando inimizades. Então você tem que tratar isso no teu coração. Se servir de consolo, eu tenho tratado isso no meu. Não é fácil. A igreja não é um ambiente fácil. Se eu fosse conservar inimizade no meu coração, mágoa, eu tinha parado já no primeiro mês como pastor. Você não tem noção como vocês machucam o pastor. Eu não tenho noção. O pastor também machuca vocês. Às vezes sem querer, não é? Agora o que a gente vai fazer com isso? Porque chega domingo, foi o nosso grupo que foi escalado para tocar e para cantar. Nós somos os responsáveis para manifestar a glória de Deus, adorar a Deus e Deus se derramar sobre a igreja. Ajudar os irmãos a adorar a Deus. Mas não dá. Então, esse é o primeiro ponto. Não conservar a inimizade. Precisa lidar com isso.
Como que eu acho que lida com isso? Como Jesus está lidando. Precisa conversar. Uma das práticas do meu pastoreio é o gabinete. É sentar, é conversar. Olha, a gente não está bem. O que a gente vai fazer? Estou chateado. Você está chateado. Porque como pastor eu vejo as pessoas vindo dizer, pastor, eu quero minha carta, não tenho nada contra o senhor, eu amo a igreja, eu não estou nenhuma, eu vou embora. E às vezes não é verdade. Tem alguma coisa que não está bem. Você pode até ir, mas você tem que acertar isso primeiro. Por quê? Porque o que está em jogo é o adorador. E como resultado, o que está em jogo é a adoração. Você imagine uma cidade inteira com seus cultos domingo à noite, com seus grupos de louvor, com seus ministros de louvor, com suas igrejas, levantando suas mãos, cantando canções com o intuito de adorar a Deus, enquanto as inimizades são latentes em nosso meio. Não dá. Isso foi bloqueado. Então, tem que conversar, que é o que Jesus está fazendo. Segundo ponto, verso 12. O adorador tem que ter consciência da grandeza de Jesus e de que ninguém é maior do que ele. A mulher diz, olha, o senhor por acaso é maior do que Jacó? Que abriu o poço, tomou ele, sua família da água e também deu ao gado? Então, ela diz ser uma adoradora, mas não tem consciência da grandeza de Jesus. No sentido prático, às vezes nós temos que ser lembrados de que a nossa adoração, de que o serviço que prestamos é para Deus, é para Jesus. Por que uma pessoa se decepcionando com um pastor, ele deixa de adorar? Por que às vezes a igreja dá mais valor ao que Moisés falou do que ao que Jesus falou? Porque Jesus está conversando com uma mulher em público aqui. E os judeus, a igreja, os apóstolos, acharam isso extremamente estranho. Não quiseram perguntar, mas acharam estranho. Moisés, por que ele está quebrantando o sábado? Por que a gente ainda insiste em punir as pessoas por causa do sábado? Por que a gente ainda insiste em punir as pessoas? Por que a gente ainda insiste como igreja em punir as mulheres? Quando ele está conversando com uma mulher em público. Quando ele está tratando e levando uma mulher a se tornar uma adoradora. Por quê? Porque às vezes a igreja ainda não entendeu que Jesus, a grandeza de Jesus e que ele é maior do que tudo. Jesus é maior que seu pastor. Se um dia você não estiver mais tão feliz com seu pastor, o adorador, ele uma hora você entenderá, Deus conduzirá você a entender que você foi criado para adorar a Ele. E não há ninguém que se compare a Ele, ninguém está mais alto do que Ele para você. Quem é Jacó perto dele? Quem é Moisés perto dele? Por isso ele diz para a mulher, você não tem noção com quem você está falando. Se você soubesse quem está pedindo água para você, você não só iria me dar água, mas você iria pedir para mim. Então a ideia que se tem, por isso ele vai falar sobre a ignorância, é uma adoração, porque ele diz que a mulher adora, mas a adoração que ela presta é fruto de ignorância. Ignorância é não entender que Jesus, a grandeza de Jesus e que Ele está acima de tudo e de todos para nós. Jesus está acima de tudo e de todos e tem que estar para nós. Uma hora nós teremos que deixar de cantar para agradar o pastor, de cantar para agradar o irmão, de cantar por causa do tanto de aplauso que dão para nós quando a gente termina de cantar ou de tocar. E uma hora nós teremos que entender que nós estamos diante do Rei dos Reis e estamos prestando adoração para Ele. Isso foi tratado no texto. Claro que Ele é maior que Jacó. Uma hora nós teremos que, como adoradores, falar o que João disse.
As pessoas vieram até ele achando que ele era o Cristo. Ele disse: eu não sou o Cristo. Não sou mesmo. Aliás, deixa eu falar quem eu sou. Eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Então é essa consciência de quem é realmente nosso patrão, de quem realmente é o Senhor. Verso 12 trata isso. Muito bem. Versos 15. O adorador é alguém que teve a sua sede saciada. Isso aqui é interessante também, porque a mulher revela que ela tem uma sede. Em determinado momento ela diz: me dá dessa água aí, porque eu estou cansada de tanto ter sede. Então nós podemos imaginar aqui que o poço é o templo, é a igreja no domingo. Jesus com sede, pedindo água, são os irmãos, são os crentes, as pessoas que saem de suas casas às vezes atordoadas, atormentadas, precisando de alívio. Então, o poço é o templo, Jesus representa as pessoas, e a mulher samaritana somos nós, é você, é o adorador. Agora, como que ela pode saciar alguém se ela tem sede? Portanto, o adorador precisa ser alguém, ou é alguém, que teve sua sede saciada. O que vai se perceber lá no final do texto. No final do texto, ela vai até os homens da cidade e fala com os homens da cidade. Daqui a pouco a gente vai entender por que ela foi falar com os homens. E os homens escutam ela. Isso é a coisa mais gloriosa que está acontecendo. E eles vão até Jesus, eles vão em busca de Jesus por causa do testemunho dela. Então agora, ela foi saciada. Porque nós não podemos dar aquilo que não temos, já sabemos disso. Ninguém pode dar o que não tem. E ninguém pode ter o que não recebeu de Deus. Então Jesus está dizendo para ela: você é uma mulher sedenta. Imagine um adorador, a gente chegar como pastor, nós temos tido essas experiências. É tão gostoso quando a gente chega na igreja e vê, e eu ainda faço parte dessa área de condução da adoração à igreja, a gente vê que aquele que está ministrando está saciado, recebeu, tem dentro de si um rio que está fluindo. Então as pessoas chegam sedentas na igreja, e aí o adorador está derramando sobre aquelas pessoas. As pessoas estão pedindo água, como Jesus. E às vezes nós estamos sedentos, não sedentos por um desejo de mais de Deus, mas sedentos porque não recebemos ainda de Deus, como foi o caso dessa mulher. Então, o adorador tem que ter tido a tua sede saciada. Jesus fez com que essa mulher que tinha sede e não tinha nada para dar, fez com que ela provasse uma água que começou a jorrar uma fonte, um rio dentro dela. E depois, então, no final, essa mulher que não tinha nada para dar, agora ela está abrindo sua boca, e os homens da cidade estão crendo, estão procurando Jesus, estão se convertendo, estão recebendo dela. Portanto, o adorador precisa então ser alguém que teve sua sede saciada. Os versos 17 e 18, o adorador deve aproximar a sua vida da verdade. Eu confesso a você, tem se tornado cada vez mais comum nos meus gabinetes, às vezes eu conversar com as pessoas, a pessoa contar toda uma história para mim. Tem se tornado cada vez mais comum isso. Eu olhar para a pessoa e falar: até agora tudo que você falou para mim é mentira. Você vai começar a falar alguma coisa que é verdade para mim ou não? Para que a gente possa desenvolver um relacionamento? O que está acontecendo com essa mulher? Você vê que é só nesses versos, quando Jesus diz: vai chamar o seu marido,
Que aí ela fala, não tem marido. Agora você disse bem. Agora você falou, isso que você está falando agora é verdade. Só agora você começou realmente a falar a verdade. Porque até agora estava essa conversa, né? Olha, onde que se adora? Em qual monte se adora? Olha, você pode me convidar para dar uma palestra, eu sei tudo sobre a geografia e a adoração, que tema bonito. A adoração nas culturas. Nossa, que tema lindo. Pois é, mentira. Então, o adorador deve aproximar sua vida da verdade. Eu coloquei mentira é ter uma vida dupla. Mentira pode estar nas nossas canções. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Deus fala, gostei. É por aí mesmo. Aí na segunda vem a circunstância. Aí a mentira aparece. E aí Deus senta conosco e fala, você cantou domingo, lembra bem? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, os jovens estão cantando. Não haja vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não é eu permanecerei, eu vou ter alegria, mesmo que não tenha nada, mesmo que o fruto da oliveira minta. Aí chega na segunda, Deus fala, eu posso contar, vamos lá, vamos jovens. Domingo o cara quer ganhar o mundo, no outro domingo ele está no mundo, meu Deus do céu. Então mentira pode estar nas nossas canções. Já ouviu aquela canção assim? Como é que é aquela canção que a Gabriela gravou, fez sucesso aqui, começou a fazer sucesso? Creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti. Sabe o cara que fez essa canção? Deu testemunho na igreja. Deus tinha curado ele do câncer, aquela coisa louca, aquele testemunho. Depois veio a público que tudo isso era mentira. O cara não ficou doente nada, o cara fingiu uma doença, compôs a música, disse que compôs a música no câncer, era tudo mentira, e ainda confessou depois que estava viciado em pornografia. E a líder da igreja teve que vir a público e dizer isso, olha gente. Então mentira às vezes pode estar nas nossas canções. A gente pode de domingo a domingo estar mentindo na igreja. Por quê? Porque a gente está cantando uma coisa que não é real. Você lembra aqueles hinos que a gente cantava? Ou canta ainda? Quebra minha vida, faça de novo. Olha essa lá. Eu quero ser. Sempre aí, né? Um vaso novo. Ai, Deus falar, mas eu estava pensando nisso aí mesmo. E Deus falou, eu estava tendo a visão lá de Ezequiel, né? Pega ela. Pegar você, amassar você inteirinho, porque você está na minha mão e eu vou fazer o vaso do jeito que eu quiser, e não está bom. Aí você fala, poxa Deus, não aguento mais, o Senhor me pegou para Cristo, tudo vem em cima de mim, a gente cada vez piora mais. Eu não estou te entendendo, você estava cantando domingo, que podia quebrar a sua vida. Então, nós como adoradores, precisamos aproximar nossa vida da verdade. A gente tem que se deparar com uma canção e falar, eu não vou cantar isso aqui não. Porque isso é verdade. Eu falei, eu não vou cantar isso. Tá doido, não canto não. Trata comigo, Jesus, eu não vou cantar isso não. Eu não tenho estrutura para cantar isso ainda não. Então é preciso pensar que mentira pode estar em nossas canções. Mentira é acreditar que pode enganar até Jesus Cristo. A mulher está diante de Jesus, que ela está fazendo um discurso para Jesus, que é tudo mentira. Jesus sabe, mas isso é mentira. Mentira, esse é forte, é o que o ambiente religioso proporciona. Não tem nenhum lugar, nenhum ambiente que proporciona mais a possibilidade de a gente mentir e enganar do que o ambiente religioso. Porque você não pode falar a verdade.
Você não pode dizer exatamente o que está acontecendo, como você está de verdade se sentindo, porque senão isso vai escandalizar, você será repudiado, você não fará parte mais do grupo. Então o que você faz? Você aguenta e põe uma máscara, e isso é mentira. Eu tenho me esforçado como pastor da igreja a criar um ambiente onde as pessoas podem ser exatamente o que elas são, porque é só num ambiente assim que elas vão falar a verdade. Se você querer dizer, olha, aqui é assim, assim, se não se enquadrar assim, você não serve, a pessoa entra para aquilo que a Bíblia chama de farisaísmo. Ela fica linda por fora, você fala, nossa, esse aqui é o melhor ministro de louvor da minha igreja. Você não tem noção do que está por trás. Se você não tiver num ambiente religioso, um ambiente onde a pessoa pode dizer a verdade, e o ambiente religioso é um lugar onde nós mais somos tentados a fingir. Ora, irmãos, por que a gente ouve de repente e leva um susto? A gente não leva um susto quando alguém diz assim, nossa, fulano morreu. Você fala, nossa, eu falei com ele ontem. É assim mesmo, mas morre mesmo assim, velho. Você leva um susto, o pastor tal caiu, estava em adultério há um ano, eu já tinha uma outra família. Você fala, nossa, mas como assim? Como isso não é possível? Pois é, porque a gente cria uma vida dupla, uma vida que não existe. Porque a gente não pode, neste ambiente, chegar e dizer, olha, a verdade é isso aqui. Pense nisso. Às vezes a gente não pode fazer isso. E às vezes você também impede que as pessoas façam isso. Por quê? Porque você já tem toda uma dureza, você já tem uma sentença. Então, para cada crime a gente já tem uma foice, a gente já tem uma forca. Então a pessoa não pode dizer. A pessoa acabou de adorar e ela não pode dizer assim, olha, pastor, está passando tanta coisa na minha cabeça, eu não aguento mais, estou lutando com esses pensamentos, eu não aguento mais, pastor, me ajuda, eu quero aqui confessar o meu pecado. O quê? Enquanto a Bíblia diz que nós devemos confessar nossas culpas uns aos outros para que a gente possa sarar, a gente não faz isso. Portanto, o que acontece? Não existe cura de verdade. As curas que existem são superficiais. Por quê? Porque não se confessa. E tem que confessar um ao outro. Mas a gente não tem estrutura para alguém falar. As pessoas ficam com medo de falar e domingo a gente falar no púlpito sobre isso. Elas têm medo de falar a verdade e depois no Facebook sair a história dela. Então é preciso tomar cuidado com isso e aproximar nossa vida da verdade. Uma das coisas que eu acho maravilhosa na teologia wesleyana, que é o idealizador da nossa doutrina, é que a teologia de Wesley sempre mexia com ele e fazia ele refletir se ele realmente era crente ou não. Ele escrevia em seu diário pela manhã, depois de tanta teologia que ele estudava, eu sou crente ainda? Será que eu estou convencido com uma credencial, com uma carteirinha, que isso fez de mim um homem de Deus? Eu sou um homem de Deus ou não? Então, é uma teologia que impulsiona a gente para a verdade, que confronta a gente com a verdade, que demonstra o que não é verdade e que tem que cair por terra. Então, isso que está acontecendo com essa mulher. Tem que tomar cuidado com esse ambiente. Você tem que encontrar alguém que você possa falar a verdade. Tem que encontrar. Você vai enlouquecer. E no fim de tudo, o que acontece? Você vê o problema. E se tivesse sido tratado, pudesse ter aberto o coração, teria resolvido. Mentira é tudo aquilo que não pode ser confirmado pelo seu marido. Você é casado? É? Você também? Você também? Você também? Você também? Você já sei? Você também? Você está para casar? Está namorando, né? Então vai chamar seu namorado. Você também está? Então chama seu pai, então. Chama sua mãe. Você também está? Tem alguém que você pode chamar?
É difícil falar isso, né? Esse ponto aqui é mais difícil. Essa mulher é casada, o marido dela está aqui. Mentira é tudo aquilo que seu marido não pode confirmar. Jesus tocou exatamente nisso na mulher. Disse, olha, que bom conversar com você. Você é uma pessoa maravilhosa. Mas a sua vida dentro de casa é um problema. A sua vida íntima é um problema. Então Jesus é extraordinário. Chama a sua esposa. Chama a sua esposa lá. Quando ela pede água, você vai lá. Mentira é tudo que a minha esposa não pode confirmar. Você imagina eu pregando, que coisa linda, e ela falando assim, que lindo, hein? No caso, eu vou cobrar tudo isso. Mentira é a vida que eu tenho aqui fora, que não tem nada a ver com a minha casa. Dessa mulher, ela está sofrendo terrivelmente. Mas quando você começa a conversar com ela, você não percebe isso. Se essa mulher estivesse na igreja, certamente ela era líder de algum ministério. E você, quando chegasse na igreja, você fala, nossa, meu Deus, que irmã é essa? Que mulher espetacular. Não sei. Cadê o marido? Eu aprendi uma coisa. Quer saber se um homem presta? Pergunta para a mulher dele. Quer ver um homem que presta? Jó. Vai na mulher dele para você ver. Ela fala assim, esse homem é íntegro. Ela está atribulada. Também está certo que ela está passando, não é fácil. Mas ela fala, homem, como você conserva essa integridade? O homem passando por tudo que está passando, como você pode ser crente? Não, você é crente mesmo. É a mulher que sabe se é crente. E a mulher que é crente é o marido que sabe. A filha que é crente, você perguntar para o pai. Você perguntar para o namorado. Para esse namorado, deixa eu ver. E aí, irmã, é tudo isso aí mesmo? Porque cantando maravilhoso. E aí, não, pastor. Mas isso aí é a rocha mesmo, né, filho? Então é onde Jesus toca. Jesus começa a desconstruir a mentira na vida dessa mulher. Então Jesus começa a aproximá-la da verdade. Falar agora, legal, a gente vai começar a conversar. O dia que eu fiz isso, eu lembro de uma pessoa que eu fiz isso na igreja. E eu fiquei tão feliz porque a pessoa falou, pastor, você é terrível mesmo. É verdade, tudo que eu falei agora é mentira. Eu falei, que bom, então agora vamos começar a falar a verdade. Então a verdade é essa, eu sou isso. Ah, que bom, agora começou um relacionamento. Agora tem possibilidade de cura. Aí Jesus falou assim, olha, você começou a falar a verdade. E você está escondendo coisa ainda. Porque não é que você não tem marido, não. Você já teve 5. Vamos falar a verdade? A irmã já passou por 5 maridos. E o que a irmã está agora é o 6º, não é seu marido. Ou seja, a irmã já está para saltar desse também, né, irmão? A irmã acha que o número 7 é a perfeição? O que é? Então a mulher falou assim, meu Deus, eu estou vendo. Isso é profeta mesmo. Eita! Pega! Profeta. Esse profeta de verdade. Que fala assim, o senhor está falando coisa que ninguém nunca falou comigo. Por isso que ela falou para os homens lá. Eu encontrei um homem e ele falou tudo da minha vida. Eu fiquei engambelando, falando de adoração, que eu adorava no monte, conheço tudo, mas ele chegou e falou, você tem uma sede insaciável e você está jogando a tua sede em cima de homem. Você está buscando saciar a tua sede nos homens. Você já teve 5 maridos e o que você tem agora. O que Jesus está falando para essa mulher é assim, irmã, não é possível, todo homem não presta. Que pode ser primeiro, o cara batia nela, uma coisa ruim. Segundo, o cara era frouxo demais. O terceiro, era pobre. O que
está acontecendo? Não é possível, irmã, não é possível. Será que a irmã não pode parar um pouco e pensar um pouquinho só que o problema está em você? Então Jesus entra com a verdade e restaura o problema dela, que é o problema do homem. Quando ela volta para a cidade, por isso ela está falando com os homens da cidade. E os homens estão dando ouvido, talvez até algum dos que foi marido dela. E eles percebem o seguinte, que não tocou nessa mulher desse jeito. Porque outra infringida é essa mulher. Agora eu vejo verdade no que essa mulher está falando. Então, o caminho para se tornar um adorador é por aí. É a gente focar na nossa vida como adorador, não como adoração. Claro que existe todo um aparato que a gente precisa entender, técnico, das formas de adoração. Não, nós não desprezamos isso. Mas, se você é um adorador, então você produz adoração, não tem outro jeito. Você não vai produzir aquilo que você não é. Eu estou preocupado com a verdade que eu sou, não estou preocupado de manter uma aparência. O que importa de verdade é aquilo que acontece dentro da minha casa, esse que importa para mim. Porque ninguém é louco chegar na frente da igreja e falar, irmão, bati na minha mulher hoje. Então, a questão para mim é o seguinte, é a minha mulher, realmente, o que importa para mim é depois eu montar no carro com ela e ouvir o que ela vai falar para mim. Graças a Deus tem uma mulher que fala, você pregou bonito hoje, hein? Vamos fazer agora? Fala, ótimo, vamos fazer. Você vai fazer também? Porque esse é o caminho. O caminho do adorador é esse. É buscar alguém que possa confirmar a verdade que vive. Lembro de uma mulher lá em Veracruz, ela foi mal também, né? Mal. Mas eu falei, encontrei o marido, ela falou, nossa, seu marido é uma bênção, um atencioso, falando comigo. Ela falou, o quê? Isso aí é uma bênção da porta para fora de casa, porque dentro de casa é uma praga. Você imagina? Chegar no obreiro e falar, nossa, esse obreiro é maravilhoso, olha o jeito que ele trata as pessoas na igreja. Aí você fala com a mulher, ele fala assim, isso daí para cavalo só falta pôr as ferraduras mesmo. Então, vai chamar o seu marido. Ótimo, deixa eu terminar. Eu estou no meu relógio, não sei onde ficou, estou um pouco preocupado, mas eu já vou terminar, tá bom? Alguém quer falar algo? Não sei, pode ser falar? Pode ouvir, pastor. Aqui o microfone, alguém quer falar? Quer comentar alguma coisa? Sim ou não? Deixa eu comentar. Você? As pessoas, né? Você é perigoso. Pode comentar. Alguém quer? Sim ou não? O que você acha? Essas coisas que a gente está falando, você acha que isso está acontecendo? Faz sentido ou não? Vocês acham que eu estou falando uma coisa de outro mundo? Como é que esse pastor está? Faz sentido sim. Até a questão da parte religiosa, no meio muito religioso, as pessoas usam máscara, elas não são elas. E também elas não sentem a vontade para falar que elas não são. Porque vai falar, o irmão vai julgar, o outro, né? Já poda, e a pessoa já se segura. Quer dizer, eu não posso falar, então vou vestir aqui a minha máscara, né? Se é a mulher santa. Né? Muito bom. E você veja que Jesus, a mulher falou para ele a verdade. Ele já sabia. A mulher está vivendo com um cara que não é marido dela, e ela já teve 5. E como Jesus reagiu a isso? Interessante, né? Quantos de nós podia uma mulher chegar e falar isso para nós? Tem que a gente já faz. Põe a mão para trás, endemoniada e circuncida. Aceitou até a água dela, né? Hã? Aceitou até a água dela. Sim, pediu água para ela. Pediu água. Então, veja que ela vai sendo chocada desde o início. Fala, como que você, um homem,
ela já percebe, né? Ela sabe detectar bem o homem. Fala, um homem judeu pede água para mim. Você é diferente como homem. E no decorrer da situação, ela pode falar. Ela sente que aquele homem pode saber tudo sobre ela. E é aí que começa a cura. Muito bem. Mais alguém? Pode falar assim no microfone também, que às vezes eu não tenho cumprimento do microfone. Né? Quer falar? Não? Eu posso falar? Claro. Quer o microfone? Não? O senhor como pastor, o que o senhor falaria para nós enquanto liderança? Eu não sou pastora, mas eu sou líder de célula, eu sou supervisora. Qual é o nosso papel como pastoreio, como servos, diante dessa reação? Porque muitas das vezes a gente não vai conseguir falar para quem está chegando, peraí que você está mentindo. Porque muitas vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe, muitas das vezes é o discernimento, mas no amor, para tratar essas diferenças, essas limitações de adoração e adorador, no convívio hoje, no qual nós estamos instaurados, que é de viver talvez essa máscara, como ela diz, ou essa super capa de quando a gente não está bem, a gente não tem liberdade para falar porque o outro está pior. Então, eu acho que assim, é importante que a gente entenda que Jesus é maior do que tudo e que a palavra dele não é só essa ocasião em que Jesus tratou essa questão de pecado de uma forma extraordinária. A pessoa chegou, aquela mulher que a pior, não sei. A mulher estava em adultério, talvez uma situação até pior. E não é assim, falaram. Aqueles homens pegaram a mulher no ato do coito com o homem. Que é só isso que era adultério para a lei. Eles tiraram ela da relação sexual com o homem e levaram para Jesus. Com o sêmen no seu corpo ainda. Como Jesus tratou isso? Eu tenho tratado as pessoas dessa forma. Como a igreja trataria isso? Pastor, tronco, essa mulher não presta. Vagabunda, sem vergonha, põe no tronco, 5 anos de banco e toda vez que chegar aqui, ela está estigmatizada pela igreja. Como Jesus fez? Jesus falou, pai, irmão, eu espero ser domingo na igreja. É verdade, Jesus fez isso. Alguém condenou você? Não, eu também não te condeno. Agora você vai e segue a sua vida sem pecar. Domingo eu espero ser no culto. Peraí, pastor, mas aí também é demais. É demais porque Jesus não fez isso. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que criar um ambiente que é um ambiente onde Jesus realmente está. E nós temos que lançar sobre as pessoas aquilo que Jesus lançou. Tanto é que os religiosos, eles pegaram e foram jogando as pedras, desde o mais velho até o mais novo disso. Por quê? Porque Jesus é que realmente é a palavra final. Se ele não condenou, então não tem que condenar. Agora pensa numa mulher que comete adultério dentro de nossas igrejas. Acabou a vida dela. Acabou. Se ela mudar para outra cidade, quando chega lá, chegou a fama dela antes. O pastor já ligou, falou, cuidado com essa irmã, viu? Mas, meu Deus, Jesus não fez isso. De novo falando pastor, porque falando de mim, tá? Para não ficar pensando no outro. Então, quer dizer, como que a gente tem que fazer? A gente tem que ser bíblico, a gente tem que fazer o que Jesus fez. Na igreja que eu pastoreio, ninguém julga ninguém. Porque todo mundo eu falo assim, mas como assim você quer pesar os outros? Você acha que eu não sabe como você chegou aqui, não? Você acha que eu não te conheço, não? Você pensa que você recebeu graça. Então você vai manifestar graça e não tem outra coisa que você vai fazer aqui. Porque o dia que a gente parar de fazer isso, a gente perdeu Jesus de vista. Então, eu creio assim, que precisa criar esse ambiente, um ambiente de amor. Falar assim, olha, querido, você tem problema com mentira? Vamos conversar. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Mentira, não dá para a gente ter relacionamento se você não ser verdadeiro. Porque a mentira é uma das
problemática da mentira é que não dá para você relacionar, não dá para ter confiança. Então, não tem como a gente se relacionar se for ficar mentindo. Então, fala a verdade. Você está com raiva, fala. Você quer bater em mim, fala. Eu converso assim com as pessoas. Você está com raiva de mim? É assim, fala uma nota de 1 a 10 para mim. Eu acho que é legal assim, igual eu estava falando. Às vezes nós precisamos ser assim. A minha esposa, eu gosto de ouvi-la porque ela fala as coisas para mim. Então, agora eu acredito que ela fala porque eu também ouço. Porque se ela falar e eu malhar ela, não vou falar mais, deixa esse cabeçudo aí desse jeito. Então é preciso humildade, é preciso Cristo mesmo na gente para a gente saber assim, eu posso falar isso e a pessoa não vai falar isso. Ela não vai usar isso contra mim. Ela não vai gravar isso para depois julgar isso, usar isso contra mim. Por quê? Porque isso é Cristo, né? Eu não condeno você. Ninguém te condenou. Eu também não condeno. Então, minha filha, vai embora. Eu gosto de pensar que essa mulher voltou para casa e sentou com o marido. Quer dizer, eu não sei onde ele estava esse marido também. Sei que é outra pregação, mas eu não sei onde esse homem estava. Todo mundo estava lá, os acusadores a vida inteira. Esse homem não sei onde ele estava. A ausência era uma coisa clara nesse homem dentro de casa. Então Jesus sabe dessas coisas. Jesus sabe. É outro que Jesus não vou nem mudar se chamar seu marido, porque esse aí está lá onde ele está. A ausência do homem. Então, você pega o adultério, você tem que entender o que está acontecendo em todos os ângulos, né? Então Jesus é assim, a gente tem que lançar isso sobre os outros. E é duro quando a igreja pensa assim, nossa, mas aí então é uma igreja de porta aberta. É claro que é de porta aberta, gente. Vai fechar a porta da igreja? Vai fazer igual os doutores da lei, não deixavam ninguém entrar no céu. Não entrava eles, não deixavam os outros entrar. Tornava tão difícil as pessoas entrarem. Então, eu acho que tem que lançar a palavra, a Bíblia. A gente tem que ser o que a Bíblia manda ser. A gente tem que falar o que a Bíblia manda falar. Cada caso a gente tem que lançar a Escritura sobre cada caso, né? Eu acho assim difícil um caso na igreja que não tenha a Bíblia já tenha mostrado como tratar. Então a gente tem que fazer isso. E sempre quando a gente olhar para Moisés, para Jacó, como ela tinha como referência, a gente tem que saber o seguinte: Jesus é maior do que todos. Porque nós vivemos num ambiente onde as igrejas elas são mais mosaicas do que cristãs. Então se aplica a lei, mas a lei nunca aperfeiçoa ninguém. Então é preciso aplicar Cristo, né, nas nossas reuniões. Eu creio que é por aí. E assim, lembrando-nos que nós estamos aqui com um poder, que é como você disse, você tem um poder de transformar isso. Mas como? Transformando a si mesmo. Porque quando você lançar essa graça sobre alguém, isso é incomparável para a pessoa. A pessoa também conseguirá fazer isso sobre outro. Se não o fizer, será cobrado para fazer. Olha, você recebeu graça, por que você está fazendo ao contrário? Então a ideia é voltar para nós e avaliar nossa existência, se nós somos adoradores. Então, para eu concluir, a forma de adoração, só para não falar sobre isso, a forma de adoração é em verdade. Como que adora? O Pai procura adoradores que adoram em verdade. O que é verdade na Bíblia? Duas são verdades. Uma é a pessoa de Jesus, Jesus é a verdade, ele fala isso, e outra é a palavra de Deus. Então é preciso analisar na fórmula ou na forma se nossas canções contêm a palavra e contêm Jesus nela. Porque às vezes as canções na forma não expressam a verdade, que é a palavra, e não expressam Jesus, que é também a verdade. Então, eu coloquei duas frases aqui. Quanto de Jesus e da palavra existe nas nossas formas de adoração? Essa é a primeira pergunta. A segunda é pessoal. Quanto de Jesus e dessas verdades são verdade para mim? É o que eu falei antes. Você canta uma coisa, aquilo é a verdade. Mas é a verdade para você?
Deus é fiel e digno de confiança. Isso é verdade. Mas se não é verdade para você, você precisa aproximar essa verdade da sua existência. Como? Dizendo: Senhor, eu não consigo crer assim, eu não consigo, eu estou me abalando diante da situação. Eu estou lá no altar, na minha ministração, eu estou falando para as pessoas descansarem no Senhor, não serem ansiosas, mas eu estou sendo consumido pela ansiedade. Então essa verdade, ela é verdade, mas ela não é a minha verdade. Precisamos trabalhar isso. Isso é adorar em verdade, entre tantas coisas. É ter Jesus nas nossas formas de adoração e ter a palavra nas nossas formas de adoração. As pessoas costumam dizer: pastor, eu me converti através do louvor. Não, você se converteu através da palavra cantada, porque foi a palavra que entrou em você. Entendeu? E depois, irmão, adorar na forma, em espírito, tá? Aí em espírito significa tudo o que nós falamos. Porque ele diz assim: Deus é espírito. Já chegou a hora da gente adorar em verdade, ou em espírito e em verdade. Deus é espírito, mas não é um Espírito Santo com letra maiúscula que ele está falando. Deus é espírito com E minúsculo. Deus é um ser que não tem carne, não é carnal, não é como nós, que não pode atravessar esse lugar, que está limitado a esse lugar. Então eu adoro com a consciência de que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Com aquela consciência que Davi tinha, dizendo: se eu descer ao mais profundo do abismo do mar, lá o Senhor estará. Se eu fizer minha casa lá onde as águas fazem seu ninho, no lugar mais alto, no topo das montanhas, e eu virar para o lado, lá está o Senhor. Então, para onde eu posso fugir do teu Espírito? O adorador em espírito é adorar sabendo isso, que Deus é espírito, portanto não está limitado ao culto da noite, não está limitado a um local. Ele é espírito, ele está dentro das nossas mentes agora, e ele está sabendo se você está falando: acho que isso daí não tem nada a ver não, ou então está dizendo: meu Deus, me ajuda. Deus é espírito e ele está neste lugar. Então o adorador, ele adora com tudo isso, porque tudo isso é que Jesus está tratando com a mulher. A adoração é em espírito. Você precisa se relacionar sabendo que Deus é espírito. Deus sabe já o que está no teu coração, sabe o que você vai falar antes mesmo que a palavra chegue à sua boca. Deus sonda os pensamentos, os nossos caminhos. Então eu adoro com essa consciência. Eu não posso chegar e dizer assim, maquiar uma coisa, porque eu falo: Deus, o Senhor está aqui, o Senhor já viu isso daqui. Então eu adoro com essa consciência de que Deus é espírito. Então não é assim: agora nós vamos adorar, eu queria chamar agora a gente para adorar. Não, a adoração não tem esse local específico, é nesse monte. Não, ele é espírito, e a hora chegou em que os verdadeiros adoram em espírito e em verdade. Amém? Tá bom? Quer cantar alguma coisa? Alguém quer falar mais? Já deu a hora, né? Pois é, vocês me perdoem, mas é tanta coisa. Eu não falei muita coisa ainda, mas se você quer cantar, ou já vamos terminar? Pode terminar? Vamos terminar, né? Vamos orar então. Você pode se colocar em pé? Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esse momento. Agradecemos a Ti por termos sido expostos na Sua palavra. Sua palavra é a verdade. A Sua palavra é que vai como um espelho, mostrando para nós aquilo que precisa ser acertado em nossa existência, Pai. O desafio é muito grande, mas nós sabemos que podemos contar com o Senhor. Um Deus que vem, que chega próximo, que conversa, que inicia pedindo algo para nós, como se o Senhor necessitasse de algo. Mas de verdade o Senhor só quer penetrar em nossos corações. Nós agradecemos a Ti pelos irmãos que estão aqui, que cada um deles possa absorver o que foi trazido aqui esta noite, e
que eles possam usar a autoridade que o Senhor deu a eles, nos lugares onde eles estão, e gerar, Senhor, esta consciência, serem adoradores em todos os ambientes, em todos os lugares, porque o Senhor é Espírito e está presente conosco em todos os lugares. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.